Olá, olá, eu sou José Medrado e estamos iniciando o nosso programa Visão Social aqui pela nossa TV Mundo Maior. Vocês estão percebendo que eu estou meio rouco. Ai, um frio no Rio, e chega em Salvador não está tanto assim, olha. E depois dizem que não está havendo mudança climática. Ai, ai. Pois é. Olha, com o apoio dos sócios do clube, a Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior têm conseguido espraiar as bem-aventuranças espíritas e consolando corações. Então, seja um sócio, ajude mais um pouco se puder. O Pix é o 11 97261 0272. 11 97261 0272. Ok? Muito bem. Eu também estou lá na Rádio Boa Nova com o Falando Abertamente. Meus amigos, olha, alguma coisa está acontecendo, inclusive com os espíritas, determinados espíritas, que merece uma reavaliação. A gente viu que houve uma queda de cerca de 20% do número de pessoas que se consideram espíritas. Eu já falei aqui que eu acho que é essa pregação mofada, eu acho que é essa pregação para convertido, aquela coisa dos mesmos, sempre os mesmos, de uma bolha, do orador oficial. Então, essas coisas que a gente vê por aí, não é? A gente não vê uma liberdade de expressão, porque aquele evento ali daquela federação, da Federação Espírita do Estado da Bahia, da Federação Espírita Brasileira, só podem ser dos amiguinhos, não é? E aí o que acontece? Não gera a efervescência da diversidade, não gera até o desconforto de posicionamentos diferentes, ainda que lastreados pela codificação, não é? Mas me chamou a atenção uma conversa que eu tive, assim, momentos depois de um trabalho que eu realizei no Rio, com uns três, não eram colaboradores, frequentadores da instituição, e falando assim, né, falando sobre a questão de Israel. Olha, gente, eu tenho em Israel árvores plantadas em meu nome, o nome da Cidade da Luz. Deixa eu sair de quadro aqui para avisar, para mostrar aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui tem até o endereço de onde está estas árvores. Por que eu estou dizendo isso? Porque na conversa, o grau de desinformação, ele fala, não, porque nós brasileiros temos que apoiar incondicionalmente Israel. Eu disse assim, olha, nós espíritas somos cristãos e apoiamos, pelo menos na minha forma de ver,
aquilo que é o bem, porque fora da caridade não há salvação. Então a gente fica nos perguntando, poxa, essas crianças, essas mulheres mortas, e isso não tem nada a ver com antissemitismo. Torno a dizer, eu sou amigo da comunidade israelita aqui da Bahia a esse ponto. A esse ponto. Mas vocês sabem qual foi a minha surpresa? A minha surpresa é que eles disseram, não, mas se nós não formos pelos cristãos... Eu disse, mas Israel não é cristã. Mas tem pautas que eu, Medrado, defendo. Aceita casamento de pessoas do mesmo sexo. Tem uma que nem tanto, o direito ao aborto. Eu concordo que, legalmente, se a lei orienta e antes de sermos cristãos espíritas somos cidadãos, eles têm o aborto, eles não reconhecem Jesus como um profeta, nada, o Messias para eles ainda não chegou. Aí eles pararam. Como? Eles aceitam aborto? Casamento entre pessoas do mesmo sexo? Eu disse sim. O Estado de Israel. E eu acho, nessa forma do casamento, um avanço. Na questão do aborto, se estiver dentro de parâmetros legais, né? Aquela coisa, a vida da mulher correndo risco, estupro, aqui no caso, né? Porque aqui no Brasil pode, né? Por estupro, anencefalia, quando a vida da mãe corre risco de vida. Eles se chocaram porque eles não sabiam. Eles não sabiam. Não, mas assim mesmo temos que ser. É aquela coisa do não importa, eu faço parte, eu fui absorvido por aquele segmento e tenho que manter a minha lealdade àquele segmento. Não estou falando aqui de política. Eu estou falando aqui de ética, de humanidade e de caridade. É disso que eu estou falando. É disso que eu estou falando. E aí eu fiquei pensando em relação aos evangélicos, que esses eram espíritas. Eu fiquei pensando em relação aos evangélicos, que fazem como se fosse até uma ponte. E eu leio coisas que eu fico, tudo pela honra do Senhor, e que o Senhor nosso Deus dizime os ímpios, coisa desse tipo. Gente, uma questão de reflexão. Aí sempre vem com aquela história, né? Se fizesse mal à sua família, à sua sobrinha neta, eu ia querer matar. Mas por conta disso eu vou matar? É barbárie? Precisamos, gente, plantar os nossos pés no chão e entender qual é efetivamente o nosso propósito em nos dizermos cristãos e cristãos espíritas. Apenas uma reflexão. Apenas uma reflexão. Mas vamos aqui às suas perguntas, você que mandou pelo nosso WhatsApp 7199915167. 7199915167. Yara Felinto é de Águas da Prata. Você acredita que vem aí outra pandemia pior do que Covid? Os cientistas estão falando e será um desastre. Yara, as pandemias sempre existiram e sim vão continuar existindo. Não tenha dúvida. Agora, eu não sei se vai ser pior. Vocês sabem, hoje em dia, eles criaram, né,
os estudiosos do processo de vacina uma espécie de plataforma onde se pode colocar ali só o vetor e a vacina já está, digamos assim, praticamente feita. Então eles já aprenderam isso com a Covid, de uma espécie de plataforma neutra. Eu estou chamando de plataforma porque eu não sei se tem esse nome. Uma espécie de plataforma neutra, mas que pode ali, ó, botar aquele componente que ali uma vacina já se estabelece, não é? Então, os cientistas continuam avançando, não é? Agora, não se esqueça que muito do mal que a Covid fez foi por conta das desinformações, da fake news e dos antivacinas. Lembrando que até antes da pandemia, ninguém questionava as vacinas. Ah, mas teve pouco tempo. Ah, os efeitos colaterais. Gente, lê aí os efeitos colaterais do melhoral infantil. Lê aí. Tudo tem efeito colateral. Agora, se vai se manifestar, não sabe. Então, nada é imune. O que você come é absolutamente imune. Você tem certeza disso? Você come uma saladinha fora de casa? E em casa? Quem faz sua alimentação tem aquela preocupação de botar as folhas no hipoclorato de sódio, né, na água sanitária, deixar lá, essas coisas. Carne. Ah, Medrado, se nós pensarmos assim, se nós formos pensar assim, a gente não pensarmos assim, a gente está vivendo uma realidade que não existe. Nada. As coisas são assim. Então pode sim vir, quem sabe. Ai, ai. Não é? Coisa não é fácil, não. Oh, não deu nem eu ir agora aqui responder uma pergunta lá de Cândido, da cidade de Cândido Mota. Mas no próximo programa. Vocês vão ficar aí com a inserção frustração. Olha, se vocês quiserem o conteúdo total dessa minha palestra, vocês vêm no canal da Cidade da Luz. Aproveite e se inscreva. Tá bom? Um abraço, mas eu volto ainda. Peraí, eu volto para me despedir. Vamos lá, já abordamos isto aqui, já faz algum tempo, mas estamos trazendo uma visão diferente. Frustração. Todos nós já passamos, estamos passando e passaremos mais. Ou seja, a frustração, ela é inerente ao viver, é inerente à vida. Nós estaremos sempre em estado frustrativo. Quem nunca não esteve diante de uma bifurcação? Ou não está? Quem nunca não se viu nesta situação? Eu vou para que lado? E isso muitas vezes imobiliza, porque nós temos a natureza da precaução, do medo, porque somos sobreviventes. Se estamos aqui hoje, os nossos ancestrais tiveram que sobreviver, tiveram que confrontar verdadeiros monstros, tiveram que lutar para existirem. E nós somos o resultado dessas resistências todas, por sobrevivência. Daí esse medo, daí esta
inquietude. Eu vou por onde? Nós temos anseios, nós temos buscas, nós temos processos reencarnatórios, situações de outras existências pendentes ou por se resolver, e precisamos sentir diante dessas bifurcações o que está em jogo. Olha o que Frei Carlos diz sobre frustração. Frustração é a fraqueza do ânimo diante de uma expectativa não alcançada. Ânimo, a origem da palavra ânimo é de ânimos, que significa alma. Então é uma fraqueza da alma, a impotência que a gente sente quando não alcança o que a gente estava esperando. A gente... Aí é que está o perigo. Aí é que está o perigo. Porque a gente não sabe o conceito que temos de nós mesmos. E começamos a não achar justo aquele não alcançado. Não é justo comigo. Não passei naquele concurso, mas eu estudei tanto. Deveria ter estudado mais. Precisamos ressignificar a frustração. Já vou botar um slide aí sobre ela não ser um fracasso. Foi apenas uma expectativa não alcançada. Pronto. Estamos passando por alguma expectativa não alcançada agora. Todos nós estamos com a frustração neste exato momento. Olha, pode ter sido até porque não comeu o acarajé que estava pensando em comer. Então, estamos passando por alguma frustração. Seja a frustração de não comer um acarajé, seja a frustração de um emprego que não se concretizou, de um negócio que não se fechou, sempre estamos. E isso não significa de forma alguma que estamos fracassando, mas é importante sim estarmos sempre em mente que há etapas no processo de estabelecimento, digamos assim, da frustração. Primeiro é a constatação do fato. Seja o que for, você gerou a expectativa e não. A constatação. Segundo momento, a reação, que pode ser negativa e ou positiva. A negativa da revolta, da raiva, da chateação, do aborrecimento, do xingamento. Negativa. Ou pode ser positiva. Olha, foi melhor assim, viu? De repente eu não botei aquele diabo daquele acarajé para dentro, deixa lá, sabe? Ou podem ser as duas coisas. Ter o aspecto negativo e o aspecto positivo. Pode ter sido algo que, olha, pensando bem, foi até bom não ter acontecido. Mas poderia acontecer um pouquinho, poxa, mas tá, tudo bem. Então, precisamos aprender a esmiuçar os nossos processos, porque isso é que leva ao nosso autoconhecimento. E depois, a última etapa é o consolo e a adaptação. E nós somos pródigos nisto. Nós somos pródigos em nos consolarmos. E é bom que sejamos assim. Como nós nos consolamos? Justificando. E quando a gente sente dificuldade de justificar de uma forma plausível, a gente olha, Deus sabe o que faz. É um consolo. Não é? Deus sabe o que faz. Então, isto é a forma que a gente vai consolidando
a nossa saúde emocional. A frustração em si não é necessariamente negativa. Ela pode funcionar como um alerta de que algo precisa mudar, ser melhor administrado. É isso que nós estamos falando aqui, né? Adaptarmos, compreendermos, seguirmos. Deixar a vida fluir. Frustração não é fracasso, é a resposta que você não contava, é o que você não esperava. Pronto, então, vamos lá. Não é? Vamos seguindo. Agora, nunca estaremos livres da frustração se não reconceituarmos o novo viver. O viver com aquela frustração, com aquele negócio. Temos que reconceituar. Isso é ruim, não sei o quê. Vai se adaptando. Sabe? Viva as suas memórias. Faça das suas memórias seus alentos. Mas não fique preso às suas memórias. Não é? Crie as expectativas de conquistas. Sabe, estando com 93 anos e pensando que quando começar a envelhecer, como é que vai ser, não é? Crie, não é? E vá se renovando sobre você mesmo. É assim que é romper o processo de não vivermos frustrado, porque viver frustrado oprime a alma. Não. Então basta e siga adiante. Pois é, gente. Olha, cai bem, não é? Essas reflexões que fizemos hoje aqui sobre frustração. E verdadeiramente a gente tem se frustrado muito com o que a gente tem visto. E voltando ao que eu disse no início, fazendo uma reflexão, meu Deus, vai chegar um momento que nós não vamos saber distinguir nada se nós não nos dedicarmos a sair dessa preguiça intelectual, cognitiva, de botar a nossa razão para funcionar. Olha, eu vou embora, me queira bem, porque não custa nada, só vai fazer bem ao seu coração, tá bom? Então, até a próxima.